Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Quem já está comigo, glorifica o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos no meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Queria destacar algumas palavras desse texto. Vemos aqui a igreja apostólica, onde os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Todos que criam estavam juntos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, ultimamente, muito se tem falado no âmbito eclesiástico sobre os chamados desigrejados. E essa classe tem, sobretudo, se potencializado, né, durante esses períodos de pandemia, né, em que a igreja teve que passar por um grande tempo aí cultuando através de lives, né? E eu sei que nessa história alguns meio que se acomodaram a isso, né? Então, os desigrejados é um problema real, que a igreja dos últimos dias precisa saber como lidar. Já existe muito na literatura tratando sobre isso, sobre este assunto. Não tinha me aprofundado ainda tanto sobre este tema, mas vi que realmente já tem uma literatura farta sobre isso. E, queridos, é algo que nós precisamos nos atentar como igreja. Porque às vezes nós temos falhado em algum aspecto, ou temos contribuído de alguma forma para que isso aumente, né? Mas quem são esses desigrejados? Aonde estão? Por que deixaram suas igrejas? Quais as justificativas que eles apresentam? Nós vamos analisar um pouco sobre isso. Inicialmente, queremos definir o desigrejado como uma pessoa que abandona, né, o vínculo com alguma igreja, mas ele declara que ainda permanece na fé. Ou seja, em outras palavras, é aquele que cultua em casa, sozinho, que acha que não precisa se submeter a uma liderança, acha que não precisa se reunir no templo. São pessoas que oram em casa, assistem, né, pregações, testemunhos no YouTube. Enfim, todos os que defendem, né, a sua posição de desigrejado, eles geralmente
são aqueles que ou não encontraram, né, uma igreja no perfil desejado, ou talvez aqueles que não veem mais a necessidade de uma igreja na vida dele. Basicamente, a massa dos desigrejados está polarizada, né, entre essas classes, essas duas classes: pessoas decepcionadas com a igreja e pessoas que não reconhecem a igreja como uma instituição, ou seja, não concorda com o modo de operação da igreja nos tempos atuais. Então, as típicas frases de um desigrejado é: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu busco Jesus em casa. Eu amo a Deus, eu tenho fé, eu leio a Bíblia, eu oro em casa mesmo. E nesses dias tem se ouvido muito também a frase: eu sou a igreja em casa. Será que essa frase procede? Então, queridos, eu quero passar aqui algumas estatísticas para os irmãos, para vermos que não é um problema isolado, ou talvez um problema de menos proporção. Um censo do IBGE, realizado em 2010, constatou um contingente de 4 milhões de evangélicos que se declaram sem vínculo denominacional. Esse é considerado um gigantesco salto se comparado ao ano de 2000, onde foi registrado menos de 1 milhão. Isso causou surpresa nos estudiosos das ciências sociais, nos teólogos e líderes protestantes e na própria mídia. Assim, dos 40 milhões de evangélicos do Brasil na época, 10%, ou seja, 4 milhões, se auto-intitulam desigrejados. E, infelizmente, hoje é comum ouvir de alguém: sou evangélico não praticante. E quais seriam, irmãos, as causas? O que faz essas pessoas pensarem dessa forma? O que faz essas pessoas abandonarem a comunhão da igreja? Basicamente, existem 3 fatores principais. Se pudéssemos resumir, ou 3 classes de desigrejados. A primeira classe são daqueles que passaram por decepções, por traumas, por feridas causadas por líderes, por pastores ou por membros de igreja. Pessoas que não tiveram a maturidade de lidar com determinada situação, talvez uma palavra, talvez um confronto, talvez alguma coisa que ele viu, que ele não concorda dentro da igreja, e aí isso causou um trauma, uma ferida, algo dentro dele que o fez abandonar. Tem ainda uma segunda classe de desigrejados, aqueles que abandonaram a igreja quando descobriram as práticas e os ensinos que não concordam com a palavra de Deus, ensinos heréticos, falsos profetas, líderes imaturos que ensinam verdades que não condizem com a palavra de Deus. Muitos, quando têm a sua visão, o seu olhar aberto, alguns, quando passam a estudar um pouco mais, a pesquisar um pouco mais a fundo a palavra de Deus, eles acabam descobrindo que a sua igreja, que o seu líder está ensinando coisas que não convêm com a palavra de Deus. E o que essas pessoas fazem? Elas saem. Às vezes até algumas se encontram em uma outra denominação, mas outras acabam que não indo para nenhuma denominação e
virando desigrejado. E uma terceira classe, que eu considero que seja a pior de todas, são aqueles desigrejados que não aceitam a igreja como uma instituição organizada. E por meio de um movimento organizado, eles combatem o modo de operação da igreja. Eles não concordam que a igreja se reúna em templos, que a igreja tenha bens, que a igreja tenha cargos, que a igreja tenha hierarquias, que a igreja tenha CNPJ, que a igreja promova essas campanhas, essas atividades, essas reuniões, esses movimentos missionários. Então, desses três grupos, este eu considero o pior deles, porque são pessoas difíceis de se lidar e dificilmente são pessoas que serão convencidas. Portanto, irmãos, nós estamos falando de um problema sério. Quais os principais argumentos que os desigrejados usam para defender a sua posição? Primeiro, eles alegam que Jesus não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucional. Eles entendem que a igreja verdadeira não tem templos, não tem cultos regulares, não tem hierarquias, não tem ofícios, não tem ofertas, não tem dízimos, não tem confissões de fé, não tem hall de membros, não tem bens, não tem escolas, não tem seminários, não tem cursos. Eles defendem que, de acordo com Jesus, onde estiverem, 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja, pois Cristo está com eles, conforme prometeu em Mateus 18, 20. De fato, esse versículo é verdadeiro, mas a interpretação é equivocada. Outros argumentam que já nos primeiros séculos, quando os cristãos formalizaram a igreja, alguns defendem que a igreja ela se corrompeu, ela sofreu influências, seja da filosofia grega, seja do catolicismo, através de Constantino, do imperador Constantino. Alguns acreditam que a igreja ela sofreu, essas influências que afastaram os cristãos dos ensinos de Jesus. Vindo então, as estruturas, as hierarquias, os ofícios. Outros alegam que, apesar da reforma protestante que aconteceu, ao longo dos anos, muito tempo depois da Igreja Apostólica, alguns alegam que essa reforma protestante, apesar dela ter se levantado contra a corrupção, os excessos que aconteciam na igreja, alguns defendem que a igreja voltou para as mesmas práticas. E, finalmente, alguns que defendem que a igreja como organização humana tem falhado, caído em muitos erros, pecados, escândalos, e prestaram desserviço ao Evangelho. Defendem que devem sair da igreja para encontrar Deus. Pois é, irmãos, esses são os argumentos dessas pessoas que escolheram estar fora da comunhão da igreja. Mas vamos ver então o que a Bíblia nos diz a respeito dessas considerações, desses argumentos usados. Uma coisa é certa, muitos confundem igreja organizada ou igreja visível com
a igreja de Cristo, ou a igreja gloriosa, ou a igreja invisível. Alguns confundem, né? Mas não é a mesma coisa. Muitos estão na igreja visível, mas não estão na igreja invisível. Porque Jesus vai separar o joio do trigo. Então, alguns confundem, né, esses conceitos de igreja visível e igreja invisível, e acaba que defendendo a sua denominação visível, a sua igreja visível, defendem a sua denominação, mesmo que essa denominação não esteja de acordo com os princípios bíblicos. De fato, isso acontece. Tem muitos aí instalando, né, abrindo igrejas de forma completamente equivocada. Isso é certo, acontece. É verdade também que a igreja de Cristo, ela não precisa de templos construídos, porque ela sobreviveu muitos anos cultuando em casas, em cavernas, em vales, em campos e até mesmo em cemitérios, né? Durante as perseguições, geralmente os cemitérios eram os últimos lugares, né, que os perseguidores iam procurar, né? Então a igreja, ela, de fato, ela não precisa necessariamente de templos construídos. Ela é capaz de sobreviver em qualquer lugar. E de fato, Jesus, ele não deixou uma igreja institucionalizada, né? Uma igreja com CNPJ, com bens, com hierarquias. De fato, Jesus não deixou uma igreja assim, mas Jesus, ele forneceu a base para que futuramente a igreja pudesse se organizar como uma instituição. E isso começou a partir dos apóstolos, da igreja apostólica, da igreja de Atos, que nós acabamos de ler aqui no texto inicial. E os aspectos institucionais ganharam forma com o tempo, sendo desenvolvido de forma natural. Mas a ideia, irmãos, de igreja organizada, ela já existia desde o Antigo Testamento. Quando Deus, ele escolhe Abraão e lhe faz promessas, Deus escolhe Abraão e diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus promete a Abraão um povo, o chamado povo de Deus. E esse povo, ele foi sendo construído ao longo dos anos, ao longo da história. Veio a descendência de Abraão, veio os gentios. O povo de Deus, ele foi sendo construído ao longo da história. Deus não chama apenas um homem para uma jornada consigo, mas Deus chama uma multidão. E Deus está em constante processo de formação da sua igreja. Até hoje ele está formando a sua igreja. É válido dizer que há uma necessidade inerente do ser humano em se agrupar. Pois o Deus que o criou é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se relaciona com a sua criação. Portanto, há uma necessidade inerente de agrupamento de pessoas. É o que está na essência do ser humano. Jesus disse aos seus discípulos que a sua igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Tu és Pedro. E sobre esta pedra, se referindo à declaração de Cristo, edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus edifica a sua igreja sobre a confissão de Pedro acerca da sua pessoa e nos mostra uma ligação estreita, indissolúvel entre Jesus e a sua igreja. Ele ilustrou a sua relação com a igreja como a figura da videira e os seus ramos. Ele é a videira verdadeira, ou ele é o tronco, e a sua igreja os seus ramos. Existe uma ligação íntima e pessoal entre o tronco e os ramos de uma videira. Os apóstolos reconheceram também a metáfora da relação de Jesus com a sua igreja entre noivo e noiva, entre a cabeça e o corpo. Jesus, ele instituiu e ordenou a ceia do Senhor, o batismo. Jesus instituiu também a forma de disciplina na igreja. Está lá em Mateus 18. O problema, irmãos, é que os desigrejados, eles querem Cristo, mas não querem a igreja. E não há como ter um sem o outro. De fato, eles alegam que podem buscar a Deus em casa. Sim. A Bíblia deixa claro a possibilidade de se buscar a Deus em qualquer lugar. E isso é bom. Você não deve buscar a Deus apenas no templo. Você deve buscar a Deus em qualquer lugar. Isso é bom, é positivo. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina ainda a buscar a Deus no secreto. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e em secreto fala com Deus que te recompensará. No entanto, essa liberdade não implica em um abandono da congregação, mas apenas amplia e dinamiza a possibilidade de culto. Quando Jesus ele fala lá em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está falando de uma possibilidade de culto. E os desigrejados, o principal texto que eles usam é esse texto. Mas você sabe qual é o contexto desse texto? Esta passagem aqui, ela fala, quando ela fala 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esta passagem aqui, se você for ler o contexto, ela está em um contexto onde Jesus está falando da disciplina na igreja. Ele está falando da forma como se deve tentar resgatar aquele irmão que está indisciplinado. Jesus fala que para repreender pessoalmente, depois levar 2 ou 3 testemunhas, para tentar resgatar esse irmão. Portanto, irmãos, esses 2 ou 3, eles não estão fora do contexto da igreja. Pelo contrário, eles estão cumprindo a sua missão para trazer o irmão rebelde de volta à comunhão da igreja. Então não há espaço aqui para defender uma evasão da igreja. O contexto aqui não permite essa interpretação. A ideia aqui é os 2 ou 3 que fazem parte da igreja, vão tentar ganhar o irmão faltoso e conduzi-lo de volta. Nós podemos ver, irmãos, no próprio simbolismo da cruz. Já observou a cruz? A cruz ela tem uma parte vertical e horizontal. A parte vertical ela simboliza o nosso relacionamento com Deus. E a parte horizontal simboliza o nosso relacionamento com os irmãos, com a igreja, com o próximo. Isso se chama koinonia. Ou seja, o desigrejado ele só tem a parte vertical.
Mas cadê a parte horizontal? Não existe. Será que um desigrejado ele tem a experiência sozinho? Ele tem a experiência completa de quem é Deus? A igreja de Jesus, no Novo Testamento, ela irrompe na narrativa do livro de Atos. E ela já nasce com uma comunidade de todos. Nós lemos o texto de Atos capítulo 2, 42 a 47. Fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos no meio dos apóstolos e etc. Irmãos, essa comunidade aqui estava ligada aos ensinos dos apóstolos, ou seja, um corpo de argumentos, um corpo de ensinos, de afirmações, de testemunhos acerca de Jesus Cristo. Quem está fora disso aqui, está perseverando nos ensinos dos apóstolos? Esta igreja apostólica também perseverava na comunhão das reuniões e cultos. Um desigrejado não cumpre isso aqui. Aí acusam, a igreja não tinha contribuição, não tinha cargo, não tinha hierarquia. Será? Esse texto resta claro para mim. Eu vejo aqui também a contribuição da igreja. A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos. Havia sim contribuição e ajuda mútua. E fala mais que esta igreja ela era honrada por Deus e Deus acrescentava dia após dia aqueles que haviam de ser salvos. Não há quebra de princípio, irmãos. Se a bênção de Deus estava naquele lugar, se a bênção de Deus estava sobre eles, aonde que eles estavam equivocados? Tinham reuniões, compromissos rotineiros, tinham reuniões diárias nos lares e também no templo, reunião de oração. Aqui fala, no livro de Atos fala também que tarefas eram divididas. Em Atos capítulo 6, ali um grupo de homens é levantado para servir as mesas, para servir a ceia, para auxiliar os apóstolos. Irmãos, se isso não é hierarquia, se isso não é criação de ofício, isso é o quê? Os apóstolos batizavam os convertidos, celebravam ceia, assembleias, concílios, tudo na igreja apostólica. Então nós notamos que a institucionalização da igreja em si nunca foi problema. E jamais atrapalhou a missão da igreja. Pelo contrário, facilitou. Facilitou o gerenciamento, a organização, facilitou o trabalho. E eu pergunto, como é que um desigrejado ele persevera na comunhão, na doutrina, no partir do pão e nas orações? Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios, capítulo 12, que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é um ser composto de um cabeça, que é Ele, e um corpo, que é a sua igreja. Cristo, o cabeça, o corpo, a sua igreja. Ou seja, para se conhecer Cristo, na sua plenitude, é preciso conhecer o cabeça e também o corpo. Só podemos ser membros do corpo de Cristo estando integrados no corpo. Você já viu uma mão que anda sozinha? Você já viu um pé andando sozinho aí pela rua? Acredito que não, né?
Então, não existe membro fora do corpo que tenha sua utilidade e vitalidade. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Ou seja, quando o cara diz, eu sou a igreja. Não, você sozinho não é a igreja. Nós somos a igreja. Não existe igreja com um só membro. Não existe corpo com um só membro. O corpo é um conjunto de membros. Portanto, a frase eu sou a igreja não convém. Nós somos a igreja. Você pode dizer eu faço parte da igreja. Mas você dizer que você sozinho é a igreja, nunca. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. A igreja é um conjunto de membros e não apenas um único membro. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 2,14. E Paulo deixa bem claro que os membros desse corpo deveriam se reunir para servir uns aos outros através dos seus dons espirituais. O que é a igreja? Igreja, eclésia, assembleia, reunião, congregação. Um grupo de pessoas regeneradas que professam a mesma fé e ordem e se reúnem em um espaço físico, que pode ser um templo, uma sinagoga, uma casa. É importante, irmãos, ir ao templo para congregar? Com certeza. Urge a necessidade de uma pessoa ser discipulada, ser integrada a uma igreja, principalmente ser submisso a uma autoridade, não abandonando-a diante das adversidades e intempéries da jornada terrestre. Hebreus 10:25 diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu destaco essa expressão. Então, irmãos, nós podemos concluir que longe da comunhão da igreja não é possível cumprir plenamente o nosso papel de igreja. A igreja local, visível e tangível é a expressão temporal do corpo de Cristo, que é a igreja universal. Ou seja, irmãos, não vale o argumento de você dizer que pelo fato de Cristo vir buscar uma igreja que é invisível aos nossos olhos, ou seja, só Ele conhece, só Ele enxerga. O fato de Cristo vir buscar uma igreja que só Ele enxerga, não é desculpa para você não fazer parte da igreja visível. Porque se você não faz parte da igreja visível, você está sendo contraditório. Como você vai participar, você vai afirmar que faz parte da igreja invisível, se você não dá o exemplo na igreja visível? Aonde está a sinceridade? Aonde está a comprovação da fé que você diz que tem no Senhor, se você não demonstrar a sua fé através do seu testemunho? Então esse argumento ele não procede. De fato, Jesus
está mais interessado na igreja invisível. Mas os templos, reuniões, liturgias são apenas marcos temporais que permitem a visibilidade e a expressão do reino, a igreja entre os homens. Como que vamos tornar a igreja visível entre os homens? Como vamos testemunhar entre os homens se não fizermos parte de uma organização visível que vai se edificar, que vai buscar trabalhar para conquistar pessoas? O cristão, como filho adotado de Deus, pertence ao corpo universal de Cristo, mas ele exterioriza essa ligação à igreja invisível através da união à igreja visível. E essa união se dá pela confissão da nossa fé e pelo nosso exemplo de vida. Uma fé genuína é atestada pelo nosso testemunho. Amém? E quais são, irmãos, as consequências de ser um desigrejado? A primeira que eu posso listar aqui é que um desigrejado, ele não participa das ordenanças de Jesus, que são ceia e batismo. Não participa das ordenanças de Jesus, ceia e batismo. Um desigrejado, ele corre o risco de um esfriamento espiritual. Jesus, ao contar a parábola da videira em João 15, ele diz que o galho que é cortado e afastado da videira, o que é que acontece com ele? Ele murcha e seca. Uma brasa longe da fogueira vai apagando, apagando até apagar de vez. Outra consequência: comodismo e estagnação na fé. Dificuldade para cumprir a missão de evangelização, de ser testemunha. O desigrejado, ele está longe do dinamismo do corpo de Cristo. Ele perde a noção de compromisso com horário, com atividades. Não exerce o seu dom da maneira qualificada e que se deve agir juntamente com os outros membros do corpo. Portanto, uma vida completamente estagnada. Fora do corpo, ele não cumpre a sua missão. Outra consequência: descompromisso. Não coopera financeiramente com o reino. Não tem horários, atividades planejadas. Fica completamente solto. Na verdade, eu acho que a principal motivação dessas pessoas, de muitas delas, ao saírem de uma igreja, é querer viver a vida de seu jeito. Ele quer liberdade, ele quer fazer as coisas sem ser cobrado, sem dar satisfação para a liderança. Ele quer viver solto. Ele tem dificuldade de se submeter a uma liderança. A verdade é que muitos estão por trás disso. Preferem essa vida descompromissada. Outra consequência de um desigrejado é que ele não tem cobertura e parceria de oração. Irmãos, a oração mútua é bíblica e fortalece. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Eu te digo, quem é que vai interceder por essa pessoa desigrejada? Quem está cobrindo ela de oração? E uma das piores consequências é que um desigrejado ele se torna alvo fácil do inimigo. Você acha que o lobo ele vai atacar aquela ovelha que está perto do rebanho ou aquela que está isolada? Acho que não resta dúvida, né? De que a ovelha longe do rebanho ela se torna alvo fácil para o lobo. E eu concluo, irmãos, esse estudo dizendo que é triste ver ataques à igreja partindo de pessoas que estão na igreja ou que um dia estiveram nela. Certamente eu concordo que tem muitos excessos, tem muitos exageros, tem muita coisa errada no meio ou tentando se infiltrar no meio das igrejas. Mas eu creio que o Senhor Jesus ele está atento a essas coisas e ele vai fazer justiça. Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. De fato, tem desigrejados que realmente foram vítimas desses líderes que se dizem pastores, que estão ali sugando as ovelhas, que estão arrancando a pele delas, que estão extorquindo as ovelhas. De fato, tem desigrejados que foram feridos, que foram maltratados. Eu reconheço que existem sim desigrejados que sofreram nas mãos desses líderes imaturos, que foram vítimas talvez de uma profecia, de uma profetada, de uma mentira, e acreditaram nessa mentira de forma que destruíram a sua vida, destruíram os seus planos, os seus projetos. De fato, a igreja ela precisa constantemente refletir no seu papel, se ela está sendo sal e luz sobre essa terra. Se ela está cumprindo a sua missão, se de fato ela está sendo a embaixada de Cristo em uma terra estranha. Precisa refletir sobre a sua conduta cristã e ética, para que possa convergir os corações das pessoas a Deus, ao invés de expeli-las e afastá-las. Os desigrejados estão certos ao criticar os sistemas criados nas igrejas que apenas pensam na estrutura, nas hierarquias, que apenas têm a intenção de fortalecer a estrutura e as hierarquias em detrimento das vidas. A igreja institucional ela tem cometido, de fato, muitos erros no decorrer da sua história. E infelizmente o joio, vai penetrando sorrateiramente no meio do trigo. Mas como eu disse, Jesus ele vai fazer essa separação. Jesus vai corrigir essas coisas. E de fato, irmãos, a igreja ela não é perfeita. E quem sai dela também não é perfeito. E enquanto estiverem pessoas humanas nela, ela será imperfeita. Enquanto Cristo não voltar para nos aperfeiçoar, assim a igreja caminhará. Mas nós não podemos usar isso como desculpa para viver uma vida dissoluta,
Isso não pode ser pretexto para não buscarmos a santidade e uma vida de exemplo e zelo pelo cuidado das coisas de Deus. Mas, irmãos, sempre haverá espaço para o perdão. Ao abandonar a comunhão sob a alegação de falhas humanas, de decepções com pessoas, com líderes, por que não mostrar a diferença e perdoar? E eu me pergunto, será que existe algum benefício de viver como um desigrejado? Eu, pessoalmente, não enxergo nenhum benefício de viver como desigrejado. Pelo contrário, só enxergo riscos. Então, escolher desenvolver uma vida cristã longe da comunhão da igreja trará apenas riscos e uma experiência limitada. Uma experiência limitada. Portanto, se talvez você nessa noite, ou alguém que está nos ouvindo, se encontra nesta condição, ou talvez até esteja pensando em abandonar, a comunhão da igreja, que você possa refletir sobre essas questões. Ah, pastor, mas nós estamos em um tempo de pandemia. É verdade, irmãos. Temos que nos cuidar. Mas isso não deve ser pretexto para abandonarmos a comunhão da igreja. Porque soluções têm sido possibilitadas para que você continue acompanhando as atividades. Eu digo para vocês, irmãos, lives, pregações no YouTube não suprem comunhão presencial. E jamais suprirão. E nem cumprem o propósito da igreja. Isso aqui é uma solução temporária. Isso aqui é uma alternativa para você. Mas se você tem condições de estar aqui, se você tem condições de estar no convívio pessoal, por que não fazer isso? Às vezes a gente vê tanta hipocrisia. As pessoas dizem que tem medo de vir ao templo, mas não deixa de ir ao trabalho. Estão nas filas dos bancos, dos supermercados. E o risco só está aqui dentro. Será que Deus é pior do que todas as outras instituições? Então, irmãos, isso é uma hipocrisia. Tem gente se aproveitando disso. Então nós temos que parar com esse tipo de coisa, irmãos. Se existe uma forma de você se proteger e vir aqui, da mesma forma que você faz para ir para outros lugares, por que você não vem? Portanto, se você se encontra no atual momento como sendo um desigrejado, eu aconselho você a voltar a congregar. Talvez você não queira voltar para a mesma igreja, porque você não acha as doutrinas ou algo correto por parte da liderança daquela igreja, mas procure uma igreja que você entende, que esteja embasada biblicamente, que você se sinta bem com as pessoas que estão ali, para que você possa se incluir nesse dinamismo do corpo, porque não vale a pena estar longe da comunhão. Eu digo para você, sem sombra de dúvida de estar errado, não vale a pena estar longe da comunhão. E eu digo para você, mas quando você for procurar uma outra igreja, não vá com os olhos de que você vai encontrar uma igreja perfeita, porque você não vai encontrar. Então, se você tem a capacidade e a coragem de perdoar alguém que te feriu na igreja e tem essa capacidade de voltar, faça isso. Porque quem ganha é você.
E eu gosto sempre de finalizar dizendo: quando nós tivermos dúvidas a respeito de algo, nós devemos nos questionar, em nosso lugar, o que faria Jesus? E eu pergunto, Jesus ele deixou de frequentar os templos porque ali existiam hipócritas? Não. Então que possamos refletir, irmãos, na nossa postura e continuarmos lutando por esta instituição abençoada que vence e vai continuar vencendo. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Pai por esta noite, por esta oportunidade.